Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia 3 de julho, dia em que celebramos a memória de São Tomé Apóstolo. E convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 24 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira, a palavra de Deus dessa quinta-feira, o qual estamos vivenciando, vai nos levarmos a nos inserirmos assim na perspectiva da fé. Uma fé verdadeira. Ou seja, no mesmo tempo em que se sabe os limites da razão. Por vezes, caímos na tentação de querer ver e comprovar tudo e a todos cientificamente. Então estamos nessa dinâmica de termos assim essa leitura de hoje nos levando nessa perspectiva de uma fé verdadeira, aquela no qual nós cremos. Não é possível. Não? Há realidades que transcendem o nosso entendimento humano. Não devemos ter a pretensão de querer provar tudo, ter tudo nas mãos. A certeza da fé não é dada por meio de experimento, mas, sobretudo, pela revelação de Deus em Cristo Jesus. É Ele quem se revela, quem se deixa ser tocado pela nossa falta de fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos a Deus a graça da fé. Uma fé robusta, capaz de compreender a partir de dentro. Uma fé madura o suficiente que saibamos entender e compreender sua fé, sobretudo, contudo assim, sabendo contudo os limites da razão. Que Deus nos ajude nesse difícil, mas importante trabalho, sobretudo nesse tempo em que os homens desejam ainda mais se parecer com Deus, ser Deus, entendendo tudo, querendo dominar tudo. Então, a exemplo de São Tomé, mesmo frágil e pequenos da fé, com ele proclamemos: meu Senhor e meu Deus. Crer é reconhecer o primado de Deus. Crer é colocarmos como absoluto da nossa vida. Crer é colocar Deus como absoluto de nossa vida. Assim como fez São Tomé, mártir da fé, que deu sua vida a fim de salvar a vida de muitos lá na Índia, lugar onde ele se dedicou totalmente à pregação do Evangelho. E que ele nos ajude, sobre a sua intercessão, nesse peregrinar na fé, que é o caminho rumo para a pátria celeste. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus escolheu 12 apóstolos, todos com características diferentes. Tomé era daqueles que precisava ver para crer. Até aquele dia, os discípulos ainda não acreditaram na ressurreição de Jesus, apesar do testemunho dos seus amigos. Então, Jesus apresentou-se diante dele para que ele se rendesse. Diante da presença real de Jesus, vivo e ressuscitado, Tomé tirou do trono a sua incredulidade e rendeu-se à ordem do Senhor. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tocar nas feridas do Senhor
colocar a mão no seu lado, fez com que ele tivesse uma experiência com a dor de Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, quando nós também passamos pela dor e nos colocamos em intimidade com Jesus, nós podemos, sem titubear, reconhecê-lo, meu Senhor e meu Deus. Aí então, nunca mais seremos o mesmo. A nossa fidelidade a Deus é do tamanho da nossa fé. Bem-aventurados os que crê sem terem visto. Nós somos os bem-aventurados porque não podemos tocá-lo fisicamente, nem tampouco vê-lo como foi concedido aos discípulos. Nós o experimentamos pelo dom da fé que recebemos no nosso batismo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o conhecimento de Deus supera toda a inteligência e, sobretudo, vai superar também toda a racionalidade. Portanto, deixemos-nos ser íntimos do Senhor. Ele se oferece a nós confidente nos nossos pensamentos e interlocutor das nossas conversas secretas. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você se considera incrédulo ou fiel? Você já teve assim uma experiência íntima com Jesus Cristo? O que mudou em você depois disso? Você costuma abrir o seu coração a Deus e falar de suas dificuldades, enfim, conversar com Ele? Portanto, reze hoje, ore hoje, pedindo a Jesus que lhe conceda também a sua paz. E experimente levá-lo a todos os lugares por onde você for. Depois, um pouco mais tarde, pense no seu dia a dia, como foi diferente, como foi a sua experiência para com esse Deus que se deixa tocar com a nossa intimidade. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que não nos deixe a incredulidade contaminar o nosso coração. E não nos deixe de impedir de buscar um novo modo de ser, onde a vida e a esperança falem mais alto do que a morte e o desespero. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo.